Seca calma. Coreia do Norte promete mais apoio militar à Rússia para o esforço de guerra de Vladimir Putin na Ucrânia. Durante uma reunião em Pequim com o presidente russo Vladimir Putin, Kim Jong-un, líder do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, garantiu que seu país estaria pronto para oferecer mais apoio a Moscou sempre que fosse necessário. Como mencionei em nossa reunião anterior, se houver alguma maneira de ajudarmos a Rússia, certamente o faremos e consideraremos isso nosso dever fraternal. Putin, por sua vez, comentou que a relação entre os dois países tinha se tornado uma parceria especial, marcada por confiança e amizade. Gostaria de salientar que seus soldados lutaram com coragem e heroísmo. Jamais esqueceremos os sacrifícios feitos por suas forças armadas e pelas famílias de seus militares. Ele também destacou a ajuda do Exército Popular da Coreia do Norte na defesa contra um ataque vindo da Ucrânia e de países ocidentais na região russa de Kursk. Os armamentos norte-coreanos passaram a ser muito dependentes das forças armadas russas, com as forças de artilharia do Exército Popular Coreano sendo várias vezes maiores, o que, de acordo com algumas estimativas, faz com que eles possam fornecer mais munição do que o próprio setor de defesa da Rússia consegue produzir. No segundo trimestre de 2025, quase metade dos projéteis de artilharia usados pelo exército russo eram de origem norte-coreana, e muitas unidades de artilharia russas começaram a usar quase que exclusivamente munição fornecida por Pyongyang. Esses suprimentos foram reforçados com o envio de unidades de artilharia do Exército Popular norte-coreano, incluindo a artilharia autopropulsada Koksan de 170 mm, com um alcance impressionante de até 60 km, para ajudar o exército russo nas linhas de frente do Donbass, a partir do final de 2024. Nem o setor de defesa da Rússia, nem os países ocidentais que fornecem armas para a Ucrânia produzem armas com calibres e alcances semelhantes. As exportações de defesa da Coreia do Norte para a Rússia têm se tornado cada vez mais variadas, incluindo mísseis guiados antitanque Bullseye e mísseis balísticos táticos KN-24, que possuem alcance e carga útil superiores aos produzidos na Rússia. Além de enviar pessoal e grandes quantidades de armas, a Coreia do Norte também tem oferecido apoio tanto ao setor de defesa russo quanto aos esforços de reconstrução. No complexo industrial russo de Alabuga, onde se produzem as maiores quantidades de drones de ataque do mundo e onde a produção russa de drones Geran 2 foi rapidamente expandida, surgiram relatos de que 25 mil trabalhadores industriais norte-coreanos estavam sendo enviados para ajudar a aumentar a produção. Essa força de trabalho, composta por pessoas com um bom nível de formação técnica, gerou a expectativa de que esse tipo de apoio seria bastante valorizado. Em junho de 2025, o Conselho de Segurança da Rússia confirmou que o Exército Popular da Coreia do Norte enviaria 1.000 especialistas em desminagem e 5.000 engenheiros militares para ajudar nos esforços de desminagem e reconstrução na região russa de Kursk. A participação da Coreia do Norte na guerra russo-ucraniana deve continuar crescendo, com notícias em meados de agosto indicando que novos tanques coreanos Chonma-2 podem ser enviados para atuar no conflito.